Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Noite Informativa. Os restos mortais de Manuel Sitol, vítima da xenofobia na África do Sul, chegaram hoje a terra natal de Malogrado, no posto administrativo de Muxungu, em Sofala. O corpo será sepultado amanhã. Os restos mortais de Manuel Sitol, acompanhado por familiares, amigos e crentes da igreja South Africa Council Church, percorreram cerca de 1.500 km desde a cidade sul-africana de Johannesburg até o posto administrativo de Muxungu, localizado no distrito de Xibabava, província de Sofala, onde chegaram cerca das 13 horas desta sexta-feira. Aqui, outros familiares e amigos aguardavam pela chegada dos restos mortais, que depois seguiram para a região de Muxeve, localizado a cerca de 30 km no interior de Muxungu. Daqui vamos levar o corpo até na residência de nascença, na zona de Nhachunga. Temos missa, diferentes igrejas que vão apresentar suas condolências. A partir de hoje até toda a noite, só amanhã que levamos o nosso corpo para o destino. O enterro será amanhã, nas primeiras horas. Eu quero agradecer ao governo moçambicano e governo de sul-africano, em coordenação, que conseguiram nos levar o corpo a casa. As autoridades administrativas locais, presentes na recepção dos restos mortais de Manuel Sitol, juntaram-se às diversas vozes que têm condenado a xenofobia. Nós estamos constrangidos, nós todos, pelo sucedido e queremos, de facto, mais uma vez, chamar o nosso apelo, a nossa atenção ao governo sul-africano no sentido de procurar mitigar esse tipo de situações, porque não contentam a ninguém, quanto mais a nós como moçambicanos. Espera-se que nas cerimônias fúnebres sejam presentes, para além de parentes de Manuel Sitol, diversas figuras ligadas ao governo local e líderes comunitários. O grupo de malfeitores que assassinou Manuel Sitol fez-se passar por compradores de cigarros para se aproximar da vítima. Sem que a vítima desconfiasse das reais intenções, desferiram-lhe vários golpes com recurso a facas. Manuel Sitol tinha 35 anos e era um simples comerciante na África do Sul que ganhava vida vendendo pequenos artigos de diversas natureza numa pequena banca e residia com Manuel Faduco, seu tio, que contou como ele foi assassinado naquela manhã. Tal como fazia habitualmente, estava no seu local de trabalho. De repente, apareceram 4 jovens que simularam que queriam comprar cigarros. Ele gentilmente cedeu-lhes um maço conforme o pedido e não quiseram pagar a conta. Quando meu sobrinho aproximou-lhes para exigir o pagamento dos cigarros, primeiro lançaram-lhe para a cara parte da bebida que estavam a consumir e de seguida faquearam-lhe na região do coração. Sitol correu pedindo socorro, mas eles ainda o seguiram e deram-lhe mais golpes com as facas que traziam. Quando o socorro chegou, já era tarde e minutos depois ele morria. Apelamos ao governo sul-africano a ser rigoroso no combate à xenofobia. Senamo Muliza, reverendo da África do Sul, muito ligado ao Estado sul-africano, indicado pela comunidade onde residia Manuel Sitol para acompanhar os seus restos mortais, lamentou a forma como Sitol encontrou a morte. The message to the family of Manuel. É difícil neste momento encontrar palavras de consolo para sua família e de forma particular a esposa e os 3 filhos. Nenhum gesto, por mais grande que seja, irá hoje aliviar a família. Resta-nos pedir a Deus para proteger a sua família e, mais do que isso, que haja ações duras contra os mentores da xenofobia. Somos todos africanos com laços que duram há séculos, daí que não faz sentido este fenômeno. Resta agora limpar as lágrimas e seguir novos caminhos de irmandade. And we would not want to see it again. O presidente da RENAMO, Afonso Dhlakama, apela a Frelimo a recuar a decisão de chumbar o projeto de criação de autarquias provinciais. Afonso Dhlakama diz também que não pretende usar a força para governar a província onde teve o maior número de votos. Afonso Dhlakama responsabiliza a Frelimo ao seu mais alto nível pela reprovação do anteprojeto das autarquias provinciais. O líder da RENAMO diz que a Frelimo usou a maioria para chumbar o anteprojeto no Parlamento. Não sei o que é que vai acontecer, mas quero acreditar que a Frelimo terá que recuar. Terá que recuar porque, primeiro, eu não quero falar já de fraude. A Frelimo não ganhou as eleições. Penso eu que a Frelimo tem que refletir porque está a perder a oportunidade. O Dhlakama e o povo não vamos recuar. Eu não quero que me sinta assim obrigado a termos que governar à força. Quero
governar ou nomear as pessoas constitucionalmente. Porque é fácil criar barreira e fazer. Não quero, a minha idade não quero nem impedir investimentos, nem assustar os investimentos nacionais e internacionais. Portanto, lanço o meu apelo ao Nhuse e à Frelimo para refletir bem na decisão deles, porque ainda é cedo. Muita coisa pode ser recuperada. O líder diz que a Renamo terá mesmo que governar as 6 províncias este ano. Eu acredito que vamos governar, não há nenhuma coisa perdida. Aquilo foi um jogo político e sujo. Sou moçambicano, aqueles que votaram contra foram recomendados pela Frelimo para votar contra. Os argumentos não são suficientes, porque não foi o anteprojeto da bancada da Renamo. Tratou-se até de um acordo verbal. Quando me encontrei com o Nhuse, quando lhe coloquei, ele disse: meu irmão, faça escrita o anteprojeto, meta. Exatamente. Teríamos feito sem que escrevêssemos aquilo. Seguimos constitucionalmente. Mas a Frelimo é que quis brincar conosco. Por isso, podem pensar que brincaram com o Jacama como tem brincado com o Jacama. Desta vez são milhões e milhões, sobretudo jovens que nasceram depois dos acordos de Roma. Afonso Tlacama diz que não pretende voltar à guerra e por isso apela ao bom senso da Frelimo por forma a viabilizar o projeto das autarquias provinciais. A Assembleia da República reprovou o projeto de lei que cria as autarquias provinciais proposto pela Renamo. A Frelimo chumbou a proposta, já a Renamo e a MDM votaram a favor. Vamos relembrar. Votos contra 138, abstenções 0, votos a favor 98. Assim sendo, em vosso nome e em nome do povo que representais, declaro reprovado na generalidade o projeto de lei sobre o quadro institucional das autarquias provinciais. A Frelimo com 138 votos. A bancada parlamentar da Frelimo explica que votou contra o projeto da Renamo porque o documento tem intenções divisionistas. A bancada parlamentar da Frelimo, a minha bancada, votou na generalidade contra o projeto de lei sobre o quadro institucional das autarquias provinciais, porque este projeto está ferido de inconstitucionalidade e surge na sequência dos pronunciamentos públicos da Renamo e do seu líder de não aceitação dos resultados das eleições gerais e para as assembleias provinciais de 15 de outubro de 2014, onde o povo, confiando no manifesto eleitoral da Frelimo, votou massivamente no presidente Filipe Jacinto Nyusi e na Frelimo. A bancada parlamentar da Frelimo, a minha bancada, ciente das suas obrigações constitucionais e regimentais, votou contra este projeto de lei, porque esta lei visa acabar com as autarquias locais existentes, passando estes municípios a serem governados por províncias autônomas com 2 governos, o que iria criar muitos conflitos e tornar o país ingovernável. A bancada parlamentar da Frelimo, a minha bancada, considera que no âmbito da estratégia global da reforma do setor público há espaço para a introdução de reformas no modelo da organização política do poder e da administração territorial que mantenha e consolide o Estado unitário e a unidade nacional. Votamos contra na generalidade porque pretendemos prosseguir com a nossa nobre missão de continuar a colocar o país na senda da luta pelo desenvolvimento, pela promoção e consolidação da paz, bem como da unidade nacional. Votamos contra porque o projeto de lei confunde a autonomia das autarquias com a soberania e a independência do Estado. Votamos contra porque as intenções que ouvimos aqui da Renamo
reforçam as ameaças e a desestabilização do país, que o respectivo líder tem. A bancada parlamentar da Renamo diz que a ditadura do voto usada pela Frelimo matou a esperança do povo do centro e norte do país. Ivan Soares, chefe da bancada parlamentar da Renamo, diz que não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Frelimo chumbou o projeto da maioria da população do centro e norte do país, que votou na resistência nacional moçambicana e em Sua Excelência Presidente Afonso Macacho Marceta Dhlakama. A Frelimo não quer saber da vontade das populações de Niassa, Nampula, Tete, Zambésia, Sofala e Manica. E hoje, nesta casa, fechou a porta do debate da vontade do povo, o que é de lamentar. Irmãos, o futuro é incerto. Nem nós, nem eles estão em condições de prever o que vai acontecer amanhã. Todos estamos lembrados de que o pluralismo político, a democracia, foram introduzidos em Moçambique com muito sacrifício. É de lamentar que desde a primeira hora a Frelimo tenha feito de tudo para adulterar o sentido do voto dos moçambicanos, nossos compatriotas. A ditadura do voto da pseudo-maioria matou as aspirações do povo moçambicano. A reprovação do projeto de autarquias provinciais não acaba com o problema da fraude eleitoral. Portanto, fomos como povo enganados, a nossa vitória foi arrancada, mas que se saiba que a esperança é a última a morrer e que... O Movimento Democrático de Moçambique votou a favor da proposta da Renamo, defendendo que é a melhor forma de poder chegar às populações. A bancada parlamentar do MDM votou a favor do projeto de lei sobre o quadro institucional das autarquias provinciais por reconhecer o mérito e a pertinência, visto que enaltece o debate sobre o aprofundamento do processo de descentralização, desconcentração dos poderes e autárquização de Moçambique. Votamos a favor porque queremos que haja um debate nacional sobre a organização política e administrativa de Moçambique. Este debate vai permitir uma reflexão profunda sobre o nosso sistema político e introduzir as reformas necessárias. As reformas no nosso sistema político e de governação, o aprofundamento da descentralização e desconcentração dos poderes, a eleição dos titulares nas esferas governativas ao nível da nação e provincial, incluindo as autarquias, para permitir mais confiança e a credibilidade às nossas instituições junto aos cidadãos. Apesar de terem reprovado o projeto de autarquias provinciais, os deputados da Frelimo dizem que estão abertos para discutir a descentralização do poder político. A Renamo reage e diz que a Frelimo não aceita uma democracia real. O MDM alinha na posição do partido de Afonso Dhlakama. A Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade entende que, havendo uma vontade política para aprofundar a descentralização, de modo a alterar a forma do acesso e exercício do poder político, a forma do Estado, o sistema de governo e o sistema eleitoral, deve ser em sede de uma revisão constitucional precedida de uma ampla consulta nacional e um debate estruturado e alargado, envolvendo todos os partidos políticos e todas as forças vivas da sociedade civil,
respeitando o regime jurídico fixado no artigo 292 da Constituição da República. Neste sentido, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade recomenda ao plenário a apreciação negativa do projeto de lei quadro em análise por estar enfermado de vícios insanáveis de inconstitucionalidade e de ilegalidade. A Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade recomendou ao plenário da Assembleia da República a chumbar o projeto da RENAM porque pode atropelar a Constituição da República. É a reportagem que acabou de acompanhar. A Comissão de Administração Pública e Poder Local também entende que o projeto da RENAM deve ser chumbado por falta de fundamentos. A Comissão da Administração Pública e Poder Local recomenda ao plenário para apreciação negativa do projeto de lei sobre o quadro institucional das autarquias provinciais por não ter mérito e conter vícios jurídico-legais insanáveis. O projeto carece de diagnóstico prévio e de uma profunda análise da viabilidade do modelo proposto. O diagnóstico prévio a toda a construção jurídica que foi proposta para identificar a situação sociopolítica, aspectos fortes e fracos, constrangimentos, desafios e oportunidades, exercício esse que nos parece ter sido olvidado sem justificação plausível. O projeto carece de uma avaliação prévia do quadro legal vigente e futuro. E a noite informativa continua a analisar este tema, que é a reprovação do projeto de autarquias provinciais que a RENAM submeteu à Assembleia da República. E para esta edição recebemos 3 convidados, são os senhores Hilário Chacate, Fernando Gonçalves e Alberto Cruz. A todos muito boa noite, muito bem-vindos ao programa. Boa noite. Obrigado. Bem, como acompanhamos, a Assembleia da República reprovou o projeto da RENAM. Hilário Chacate, esta reprovação era de esperar, surpreende ou não? Muito boa noite. Permita-me, em primeiro lugar, felicitar os moçambicanos pelo Dia do Trabalhador e manifestar, portanto, admiração por tantos moçambicanos que têm colocado pedra sobre pedra no sentido de construir esse Estado que ainda está num processo, portanto, de construção. Também, mais uma vez, agradecer pelo convite que me foi concedido. Indo à questão que me coloca, primeiro devo dizer que eu pessoalmente não fiquei surpreso com a decisão da Assembleia da República. Era, portanto, desesperar por 1001 razões que podemos tentar aqui enumerar e outras já foram enumeradas. Primeiro é preciso dizer que a RENAM nunca teve na sua agenda o plano, portanto, das autarquias provinciais. Isto foi, na verdade, um improviso que a RENAM, portanto, criou depois das eleições de 15, portanto, de outubro, e que durante a sua campanha eleitoral, como nós vimos, não vimos nenhuma RENAM que tinha um projeto, portanto, das autarquias provinciais. E se formos recuar um pouco para aquilo que é o discurso da RENAM desde que terminaram, portanto, as eleições e houve, portanto, a validação do pleito eleitoral, a RENAM foi trazendo muitas agendas sobre este assunto. Começou, portanto, com a ideia da gestão, portanto, do governo da gestão, evoluiu para a ideia a ideia das regiões autónomas, evoluiu para os estados centro e norte, portanto, de Moçambique, e até, portanto, culminar na ideia, portanto, das autarquias provinciais. Tudo isso nos leva a perceber que isto não passava do improviso que a RENAM criou. Estamos a falar de um projeto tão sério que mexe com a estrutura de um Estado de Direito. Estamos a falar de um projeto que mexe com aquilo que é a unidade nacional moçambicana, tendo em conta que o Estado moçambicano é visto como um Estado unitário nesse caso, e segundo a Constituição é um Estado unitário e indivisível. E a RENAM traz isso numa perspectiva do imprevisto, aliás, do improviso. Então eu penso que um projeto tão complexo como este, que tem um impacto orçamental muito grande,
não pode ser concebido de uma forma tão inconstitucional como estava este projeto. E não pode ser concebido de uma forma, digamos, numa situação de correria, não é? Sendo um projeto que exige um debate muito aprofundado, existe um debate nacional, portanto, exige um debate que em algum momento podemos evoluir para uma situação de referendo. Então eu penso que este projeto tem os seus méritos, mas enferma, portanto, de vários deméritos, daí que não tinha como, portanto, ser aprovado. Agora, em termos de méritos, porque esse projeto não tem só deméritos, pode ter sido um improviso, pode ter sido uma criação, portanto, que foi feito em cima do joelho, mas é preciso dizer que o projeto tem os seus méritos, que é, nós, desde 1990, numa perspectiva da nova república, não é? Nós já tínhamos na nossa Constituição concebida a ideia da descentralização do poder, para a criação do poder local, com vista a fazer o Estado a chegar ou alcançar a todos os moçambicanos. O Venâncio Mondlane dizia onde que cerca de 18 milhões de moçambicanos não têm acesso direto aos serviços do Estado. Então, há uma necessidade, de facto, de levar o Estado até os moçambicanos, até o nível mais micro, portanto, desse Estado. Então, isso é um debate, portanto, interessante, mas é preciso que o debate não seja feito em uma semana, em 2 meses, mas seja um debate, portanto, feito com muita profundidade para que, de facto, possamos continuar com este projeto de descentralização que já começou em 1997 com a ideia, portanto, da criação das autarquias, portanto, que nós temos a nível nacional. Então, eu penso que é uma ideia muito bem-vinda, temos que continuar a debater a ideia, até chegarmos ao aprofundamento desta ideia e todos nós, como moçambicanos, acharmos que a ideia, portanto, está madura. Só para terminar a resposta a esta questão, devo dizer também que uma das grandes fraquezas do projeto da RENAMO, na minha opinião, é que um projeto desta dimensão não pode em nenhum momento RENAMO estar preocupado em criar regiões autónomas só nas regiões onde ele ganhou. Estamos a falar de 6 províncias. E nós questionamos, e as outras províncias não fazem parte de Moçambique? Por que a RENAMO não pensa numa perspectiva holística do Moçambique, no Moçambique como um todo, e pensa apenas numa situação das províncias que a RENAMO ganhou? Então eu penso que esta é uma das grandes fraquezas do projeto. E se a RENAMO tivesse dito que nós queremos que sejam criadas as províncias, portanto, autarquias provinciais em todo Moçambique, onde ganhou a Frelimo, governa a Frelimo, onde ganhou a RENAMO, governa a RENAMO. Mas a RENAMO simplesmente concentra as suas atenções apenas em 6 províncias onde, portanto, ganhou. Para terminar, dizer que eu vejo que a RENAMO levou esse projeto, eu já disse isso no outro programa, com uma arma e colocou na cabeça de alguém. Diz, olha, se tu não aprovas esse projeto, dou-te um tiro na cabeça. Então eu penso que não é assim no Estado de Direito. Tu submeteste o projeto na Assembleia da República, é melhor, portanto, esperar que a Assembleia da República, sendo um poder, portanto, autônomo, um poder, portanto, independente, possa usar todos os direitos e mecanismos que tem para avaliar o instrumento e se achar que deve aprovar, dentro dos mecanismos que tem, pode aprovar, se achar que não deve, portanto, reprova. Então, eu penso que é mais ou menos isso que se me oferece a dizer. Fernando Gonçalves, a RENAMO dizia que a aprovação deste projeto seria a solução para a instabilidade em que o país vive. Como é que vê a reprovação do projeto? Bom, obrigado. Boa noite. Bom, eu não sei se a reprovação cria instabilidade ou se a aprovação criaria mais instabilidade. Eu penso que a questão aqui é que qual é a base histórica para que aquelas províncias se tornassem províncias autónomas? Não existe, porque nós vemos, se olharmos para a Nigéria como exemplo, a Nigéria é um Estado federal, não é? E é uma república federal por quê? Porque todas aquelas províncias que fazem parte da Nigéria eram estados, não é? Já existiam como estados, já existiam como nações. Quando os ingleses colonizaram o território que hoje se chama Nigéria, incluíram tudo numa única unidade territorial que passou a chamar-se Nigéria. E é por isso que hoje a Nigéria é um Estado, é uma república federal. Eu não vejo qual era a base em Moçambique para... nós herdamos do colonialismo, os colonialistas nesse sentido até fizeram-nos bem. Quer dizer, herdamos do colonialismo uma entidade única
E nós agora queremos despedaçar essa unidade. Não é? Então, eu penso que este projeto da RENAM tem muito mérito. E o mérito que este projeto tem é de nos alertar para a necessidade de avançarmos para um processo mais profundo de descentralização. Isso, penso que toda a gente está de acordo com isso. Agora, a descentralização não pode ser feita, e tem sido feita, é gradual, mas não podemos enveredar pelo caminho da descentralização para resolver problemas políticos pontuais, não é? Porque esses problemas políticos existem entre a RENAM e o governo, ou entre a RENAM e a FRELIMO, se quisermos. Não existe, não é todo o povo moçambicano que tem as mesmas reivindicações que a RENAM tem. Portanto, é um problema político que eu penso que deve ser resolvido, e há fórmulas para se resolver, mas é preciso que se dê tempo ao tempo. Este projeto foi feito de uma forma muito apressada, não é? Tem uma série de lacunas que não há espaço aqui para elencarmos estas lacunas, não é? Mas eu penso que é uma oportunidade que se nos é oferecida para podermos, como um povo, não é, discutirmos esta questão e encontrarmos uma solução que é aceitável para todos e que contribua para a estabilidade, não é, e prosperidade de Moçambique. Porque parece-me que a RENAM quer resolver um problema pontual. E o problema pontual da RENAM é a partilha do poder, não é? Então, se é a partilha do poder, vamos arranjar outra forma de partilhar o poder. Porque, por exemplo, a RENAM fala do tal artigo 273, que diz que pode-se criar autarquias superiores ou inferiores às atuais. Mas este artigo 273 está no capítulo 14 da Constituição, que lida com o poder local. Agora, eu não sei se o conceito de poder local é alargado até a província. Penso que não. Porque temos o artigo 7 que diz claramente qual é a divisão administrativa de Moçambique, que é cidades, vilas e províncias. Portanto, eu penso que havia uma tentativa aqui de forçar um assunto, mas de uma forma que penso que foi muito mal concebida. O projeto enferma de vícios insanáveis, como a FRELIMO. Enferma de vícios insanáveis, porque ele tem que mexer com muitas outras leis. Por exemplo, quando você diz que 50% das receitas dos recursos naturais, e nem são todos os recursos naturais, é só petróleo e minérios, devem reverter para a província. É preciso ir visitar a lei que cria o sistema tributário em Moçambique. O que é que ela diz? Isto é possível? Se você diz que o partido que tem maioria numa determinada província deve governar aquela província, é preciso ir ver a lei eleitoral. O que é que diz a lei eleitoral sobre como é que, não é, as decisões sobre maioria dentro de uma província são feitas. Portanto, não pode ser só uma lei para criar autarquias provinciais. Tem que se ver este assunto de uma forma mais global e visitando outras leis que podem ser mexidas pela aprovação desta lei. Alberto Cruz, depois das ameaças da RENAM em dizer que agora o Afonso Dhlakama diz que não quer governar à força, mas anteriormente disse que se a Assembleia não aprovasse o projeto, iria governar à força. E também tinha uma grande expectativa em relação à aprovação, até um pouco também de confiança na pessoa do chefe de Estado. Esta reprovação vem a surpreender ou não? Ou de fato aquilo que já vinham alguns membros da FRELIMO a dizer que não iriam aprovar o projeto, enfim?
Bom, antes de mais nada, cumprimentar os estimados telespectadores e saudar os colegas do painel e agradecer o convite da XTV. Para mim, eu acho que surpreende o facto de ter chegado até aqui. Ou seja, até o ponto de submeter o projeto e estarmos, vamos assim dizer, hoje numa situação em que estamos a debater a aprovação e não a aprovação do projeto. Por que que isto a mim surpreende? Surpreende porque eu acho que a base de sustentação da proposta da proposta-lei da criação das autarquias provinciais, ela surge, na verdade, após um processo eleitoral pouco descredibilizado por parte da oposição. E assim sendo, me parece que estamos a tentar administrar um remédio para uma doença que não condiz ou que a medicina não recomenda. O que isso quer dizer? Se a Renamo está a propor, vamos assim dizer, a descentralização da administração pública, está a propor a descentralização do poder, no fim último, a descentralização do poder visa fazer ou levar, ou chamar o cidadão, ou levar a administração pública até mais próxima possível do cidadão, ou seja, que o último cidadão ou que o cidadão mesmo na localidade tenha a oportunidade de participar. Bom, isso não resolve aquilo que é o problema da Renamo, que é a desconfiança das instituições e principalmente as instituições ou os órgãos de governação eleitoral. Então, a pergunta que podemos colocar ou fazer cada um de nós é: uma vez aprovada a proposta das autarquias provinciais, estaríamos ou não a resolver a questão da credibilidade ou da criação da incerteza processual nos pleitos eleitorais? E aí vamos ver se de facto estamos a resolver a questão política, ou estamos a resolver de uma forma imediata, ou estamos a resolver de uma forma mais perene e sustentável. Porque normalmente as nossas gerações, porque vivem, elas têm sempre a tendência de resolver ou buscar o máximo daquilo que são, vamos assim dizer, o valor ou o ganho que podem ter das instituições. E poucas vezes nós pensamos naquilo que é o futuro e o projeto do país, ou seja, as gerações vindouras, os nossos filhos, que país nós queremos construir para nossos filhos. É um país que os conflitos entre as diferentes forças políticas vão ser resolvidos por vias democráticas ou não. Eu acho que nós também não podemos viver ou coexistir no século XXI e, ao mesmo tempo, estar no século XX, na altura em que havia blocos, porque um bloco sustentava, vamos assim dizer, um movimento no local como forma de fazer valer a sua ideologia. Quer dizer, era mais uma comunicação por força, ou seja, era o hard power que, vamos assim dizer, estava na tona das discussões, era o meio de resolução de conflitos. Se olhamos para o mundo hoje, e não quero dizer que temos que sempre copiar os modelos ocidentais, mas mesmo o caso de Cabo Verde, que é o exemplo da democracia em África, quer dizer, as questões ou os conflitos entre os partidos políticos são resolvidos em fóruns democráticos e usando as instituições democráticas. Então, para mim, e concordo com os meus colegas, há um valor, há um mérito naquilo que é a proposta feita ou submetida à Assembleia da República pela Renamo, mas, ao meu ver, não é ainda aquilo que vai ser a solução das reivindicações da Renamo. Eu acho que o ponto central da discussão, tudo isso que a gente vê e assiste hoje na política moçambicana, é a questão da institucionalização, da incerteza processual, ou seja, temos que garantir que os nossos órgãos de governação eleitoral, temos que garantir que o processo eleitoral, ele traz ou ele carimba aquilo que é o justo vencedor. E por aí eu acho que podemos, de certa forma, criar aquilo que é um espaço para que a nossa democracia, para além de florescer, ela possa, vamos assim dizer, consolidar-se.
Então, sem observar muito a questão das instituições e puxar muito o tema para o lado da criação ou não das províncias autárquicas, eu não acho que estamos ainda a construir, ou estamos a resolver, ou estamos a atacar efetivamente o problema central do país. Muito obrigada, Dr. Cruz. Noite informativa sai para um breve intervalo. Até já. Cá estamos para mais um baú. O meu espaço para o boxe era uma jangalé. No grupo de trabalho era a cumplicidade que havia. A escola é que nos leva para os clubes. Ser tático. Nós tínhamos o conhecimento básico senegalês. Eu vinha a jogar com orgulho patriótico. Sempre que voltamos derrotados, o balanço é sempre positivo. Fiz um grande jogo contra o Futebol Clube de Porto à noite. E eu não conseguia gritar o golo, não consegui gritar o golo. E agora temos os nossos compatriotas de volta. STV também é desporto. Sob moderação de Egídio Canuma. Seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa Cuide Júri. Júris consultos de reconhecido mérito em diversas áreas dão verdadeiras aulas de direito aos domingos. A contratação de mão de obra estrangeira é uma exceção. Se não for possível, contratar um nacional. Que tipo de infração? Controlarem e fiscalizarem. Não deixa de fazer propaganda política. A assistência jurídica é gratuita. Aqui, o debate distingue-se pela discussão de temas da atualidade, da perspectiva jurídica. É sempre um prazer e uma honra tê-lo no nosso espaço. O programa quinquenal do governo, recentemente aprovado pela Assembleia da República, indica a promoção de emprego em Moçambique como uma das principais prioridades. O mesmo refere que no presente quinquênio serão criados 1,5 milhões de novos postos de trabalho no país. Como será materializado este objetivo será respondido no presente debate da nação. Nos últimos 10 anos, o nível de crescimento econômico situou-se em 7%. E a projeção para os próximos 5 anos indica 7,5%. O importante é o envolvimento de todos nós. Que tipo de emprego é este que vai ser criado? No passado, por que nós tivemos o plano perspectivo indicativo? É porque estávamos a sonhar alto. Se continuarmos a fazer este cálculo, 833 novos postos de trabalho por dia. A minha questão é, será que a nossa economia tem condições de criar 833 novos postos de trabalho por dia ao longo dos próximos 5 anos? É um desafio, mas está no leme da atenção do governo. Até lá, espero por si. De segunda a sexta-feira, preenchemos as suas manhãs com o melhor de informação no Telediário. Aguardo por si. Há sempre uma via para todos dizerem o que pensam. Linha aberta, quartas-feiras, às 23 horas. O que faz a STP Notícias, um canal de eleição, é que lhe permite acesso à informação durante as 24 horas do dia. Uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta ao Noite Informativa.
O presidente do Conselho Constitucional, Hermenegildo Gamito, diz que não pode se pronunciar sobre projetos de autarquias provinciais por ser um assunto que pode ser submetido à apreciação do órgão que dirige. Gamito garante que está a estudar o projeto com a profundidade e seriedade que merece. Não me vou pronunciar em termos de um assunto que poderá eventualmente vir ao Conselho Constitucional por a restrição que a lei impõe, por outro lugar, também pelo respeito pelos meus colegas. Portanto, o Presidente não se vai pronunciar sobre uma matéria que pode vir a pronunciar-se futuramente. Se me perguntarem se estudei, se estou a estudar esse tema com a profundidade, com a seriedade que ele merece, logicamente que sim. Preparado para que o Conselho, se tiver de pronunciar-se, falo. E falo sempre em termos definitivos e públicos. E o que espera desse debate? Desse debate em sede do Parlamento? Aguardando e vendo como qualquer cidadão deve ver, como qualquer cidadão responsável deve ver. Não lhe posso pronunciar sobre isso. E voltamos à conversa com os nossos convidados. Hilário Chacate, o Alberto da Cruz dizia que a aprovação, uma possível aprovação, não é, do projeto da RNAM, eventualmente não resolvesse as reivindicações da RNAM. A Frelimo não aprovou o projeto, mas deu uma abertura à RNAM para um debate mais alargado. O que é que se pode colher deste debate? O que é que a RNAM também pode esperar deste debate? Bom, primeiro é preciso dizer que, na minha opinião, Renamo o que pretende é o poder. É lógico, os partidos políticos vão a esta luta, não é? Ou a estas corridas eleitorais porque querem acessar o poder, que na verdade é um recurso bastante escasso. E penso que todo esse discurso de autarquias provinciais, o discurso de gestão, governo de gestão, dentre outras adjetivações que a Renamo foi criando, na verdade são caminhos para poder acessar o poder. Esta ideia de dividir, não é essa expressão, de criar autarquias provinciais só nas zonas, portanto, ganhas pela Renamo, é uma forma de querer exercer o poder. Na minha percepção, a Renamo está à busca do poder a todos os meios possíveis. Então, eu penso que a aprovação do projeto seria uma solução para dar o poder a Renamo, que é o que a Renamo está à procura. Okay. Nessa perspectiva, resolveria os problemas, portanto, da Renamo. Mas, por outro lado, é preciso dizer que não resolveria os problemas da Renamo a longo prazo, porque nós voltaríamos aos processos eleitorais, daqui a 5 anos, ou já são 4 anos alguma coisa, vamos voltar aos pleitos eleitorais. E se as instituições que zelam por esses processos, que gerem esses processos, não conseguirem consolidarem-se e ganhar a credibilidade que se quer das mesmas, a Renamo vai continuar, portanto, a reclamar, a recorrer a esses meios, portanto, que tem recorrido hoje, para poder justificar as suas derrotas, que em algum momento a Renamo não assume que elas são derrotas, porque sente que não foi, portanto, uma derrota de facto justa, porque sente que as instituições podem ter favorecido A ou B. Então, se as instituições de facto continuam com esta falta de credibilidade, a Renamo vai voltar daqui a alguns anos a fazer as mesmas reivindicações. O que nós precisamos é que as nossas instituições sejam credíveis, as nossas instituições de facto não sirvam interesses, seja de qual for o partido, mas sim aceitem aquilo que é a vontade da maioria quando os moçambicanos votam no partido Frelimo, que de facto a Frelimo ganha, se votam na Renamo, a Renamo ganha, se votam no PIMO, seja qual for o partido, as instituições de facto venham confirmar o vencedor justo que os moçambicanos querem que governe o país. Então, se nós não conseguimos evoluir para este nível, até este nível, nós voltaremos daqui a alguns anos para discutir os mesmos problemas neste programa e nos outros programas. Está-me a dizer que o projeto da Renamo, em forma de vices insanáveis, o MDM votou a favor deste projeto, mas em algum momento também disse que há aspectos que devem ser revistos, que nos moldes em que se encontrava o projeto não podia ser aprovado. Qual acha que é o interesse do MDM em votar a favor de um projeto que não tem condições para ser aprovado?
Me lembro de ter ouvido numa das intervenções do membro do MDM, da bancada do MDM, refiro-me ao Venâncio Mondlane, que ele propunha, portanto, a ideia de que era preciso, portanto, que encontrasse um meio termo. O meio termo, na opinião de Venâncio Mondlane, era de que o presidente da República tinha que aceitar nomear, não é, 3 elementos da Renamo para, portanto, o cargo de ministro e nomear alguns governadores a nível das províncias. Não me lembro do outro ponto que ele levantava. Na opinião dele, este seria uma solução que não ia ferir aquilo que é a Constituição, não seria uma solução, portanto, inconstitucional. Então, a Renamo tinha que aceitar, portanto, ter esses ganhos relativos do chefe do Estado nomear alguns elementos, portanto, do governo da Renamo. Significa que a própria MDM reconhece que este projeto, de verdade, não está em condições, digamos, condições aceitáveis para poder ser aprovado assim como está. Mas a MDM, neste momento, eu sinto que coloca-se do lado da Renamo, porque é a oposição, e em termos de afinidade, neste momento, está mais próximo da Renamo, que é também um partido da oposição, do que ao lado, portanto, da Frelimo, que é um partido que está no poder há cerca de 40 anos. Então, eu penso que neste momento vamos assistir a um cenário, eu sempre, como sou da área de relações internacionais, vou trazer isto, temos, por exemplo, no Conselho de Segurança, temos 5 membros permanentes, em que, quando a China reprova uma determinada resolução, a tendência sempre da Rússia, ou quase sempre, a Rússia toma a mesma posição. O inverso também serve. Por uma questão de algumas alianças e algumas afinidades que também têm de perceber que eles não fazem parte do Ocidente. Então, sempre colocam-se como nós e eles, não é? Nós, portanto, que não somos o Ocidente e eles o Ocidente. Então, é o mesmo cenário que nós podemos encontrar por parte do MDM. O MDM olha para o governo como eles e olha para a Renamo como nós da oposição. Então, eu penso que é essa razão, uma das razões, dentre várias, que fez com que a MDM, apesar de reconhecer que o projeto enfermava de algumas, digamos, lacunas que precisavam de ser, portanto, resolvidas, votou a favor. Fernando Gonçalves, algumas vozes dizem que a Frelimo não devia só chumbar o projeto, mas também avançar uma contraproposta. Isso seria possível? Bom, esta legislatura está no seu princípio, né? Portanto, ainda tem praticamente mais 4 anos e 300 e tal dias. Portanto, é possível, dentro desta legislatura, porque eu acho que é um bocado, é de certo modo urgente, é preciso criar este ambiente de confiança entre os partidos que estão representados no Parlamento. E eu acho que há abertura suficiente por parte do governo para cooperar no sentido de se encontrar uma solução que seja justa para todas as partes, mas acima de tudo que seja justa para os moçambicanos, porque ao fim e ao cabo esta legislatura está a fazer leis que vão servir esta geração, vão servir a geração que vem a seguir e vão servir a outra geração que vem depois da geração a seguir. Portanto, tem que ser leis, no mínimo, que têm alguma solidez. E eu penso que é possível, porque a questão da descentralização não é um bicho de 7 cabeças, mas deve ser feita dentro de uma estrutura, não é? Que é a Constituição. Nós não podemos ter o hábito de, bom, encontramos um pequeno problema político aqui, então vamos dar uns chutos na Constituição para resolver o problema político. Nós temos que aceitar que a Constituição é o documento que nos guia e tudo o que nós fazemos deve ser feito dentro do espírito e da letra da Constituição. Agora, se nós também chegarmos à conclusão que há aspectos dentro da Constituição que devem ser alterados para acomodar, não é, situações que são necessárias para resolver tensões dentro da sociedade, para acomodar interesses que são interesses, podem ser interesses de grupo, mas pode ser um grupo maior, né? Então, podemos alterar a Constituição, mas eu penso que
esta reprovação não pode ser entendida como sendo o fechar da porta. Encerrado, sim. Não, eu penso que a porta não está fechada, tanto mais que a própria Frelimo fez questão de mencionar isso. Portanto, eu penso que também acho que abrindo o debate para a sociedade, é possível ir buscar na sociedade subsídios sobre o que é que o povo de facto quer. Porque este é um projeto. A RENAM diz que aquelas populações todas do centro e do norte, e isso é um outro debate que um dia temos que fazer. Quer dizer, não pode haver regiões que pertencem a um determinado partido, não é? É verdade que a RENAM tem apoios substanciais em certas províncias, mas não domina aquelas províncias. Se nós formos olhar para os resultados das últimas eleições, a margem de diferença, mesmo nas regiões, nas províncias onde a RENAM ganhou, é muito pequena. Portanto, a RENAM não pode dizer que nós somos proprietários daquelas províncias. Não é? Então, eu penso que não está encerrado o debate. É preciso continuar com este debate, é preciso. E mais, eu penso que, ao nível das direções dos partidos políticos, é possível sentar-se e encontrar uma forma de criar, de esboçar, não é, uma proposta que seja consensual antes de ser submetida à Assembleia da República. É possível isso. Para isso é que esses deputados foram eleitos. Eles foram eleitos para encontrar consensos e fazer o país avançar para frente. Nós não podemos ter 250 pessoas a travar o desenvolvimento do país. Agora, a questão também que foi colocada aqui sobre por que nós chegamos aqui? Nós chegamos aqui por causa de uma cultura de falta de transparência e de falta de abertura. A maneira como este processo eleitoral foi conduzido, eu não estou a dizer que houve fraude ou não houve fraude, não é isso que eu estou a dizer, mas a maneira como este processo foi conduzido foi muito mal, não é? De tal maneira que cria uma situação de falta de credibilidade que depois dá nisto aqui. O facto de votos ou boletins de voto serem roubados a caminho do seu destino não faz sentido absolutamente nenhum. As eleições são uma questão de soberania. Nós temos polícia neste país, nós temos órgãos de segurança neste país, cuja função é garantir a segurança e tranquilidade deste país. Como é que votos como é que boletins de voto são roubados? É este tipo de coisas que depois cria-nos este tipo de problemas. Porque qualquer partido perdeu as eleições pode, e com muita legitimidade, dizer que perdemos porque o processo não foi feito como devia ter sido feito. Então, eu penso que a questão que é levantada sobre a administração dos processos eleitorais é muito importante nós levarmos esse assunto a peito para que este país mantenha a estabilidade que tem. Alfredo da Cruz, vamos também avaliar aquilo que foi o discurso da Afonso Dhlakama desde o início até essas últimas declarações. Primeiro, ele começou por fazer uma ameaça, não é? Dizer que o projeto tinha que ser aprovado, se não fosse aprovado, ele iria governar à força, e sempre foi neste tom. E hoje vem a dizer que, primeiro pede a Frelimo para que recua na sua decisão, e depois diz que não quer governar à força. Como é que avalia esta mudança de discurso da Afonso Dhlakama? Bom, eu acho que a Afonso Dhlakama é uma daquelas figuras incontornáveis no processo de, vamos assim dizer, da construção do Estado moçambicano e, sobretudo, nessa última fase da construção do Estado de Direito Democrático. Não estou a querer voltar ao debate se a guerra civil era para
vamos lá, foi desestabilização, não é isto que estamos a dizer. Mas é uma figura incontornável e merece toda a nossa atenção, respeito e ouvir muitas das vezes o que ele diz e, de qualquer forma, procurar entender e colaborar com esta figura. Acho que o meu colega de painel disse muito bem que chegamos aqui também porque o sistema fechou-se, ou seja, não houve espaço para a oposição poder mostrar colocar as suas ideias e essas ideias receberam o seu devido tratamento. E isso não se fecha apenas para a oposição ao Renamo ou ao MDM agora, fechou-se também para a sociedade civil de uma forma geral. Se recuarmos um pouco a história e voltarmos para todo aquele processo de negociação dos acordos gerais de paz, as negociações foram polarizadas ou bipolarizadas, onde o governo de um lado e a Renamo do outro lado, e não se aceitou que outra instituição estivesse dentro para além das instituições ou grupos religiosos que a gente conhece muito bem a história. E daí em diante, nós vimos um processo democrático, uma vida política moçambicana bipolarizada. E não podemos esquecer também que tivemos no nosso país a barreira dos 5%, que no fim, o último, era impedir a entrada de novas forças políticas, no meu entender. E quem colocou essa proposta foi a Renamo. Inicialmente eram 20%, mas, no entender, reduziu-se. Então, o que eu acho não havendo espaço de diálogo, nós vamos sempre entrar em flexões. Porque, primeiro, não tens espaço para uma segunda, terceira, quarta força política desenvolver-se e ser atuante ou relevante. E também, do lado da sociedade civil, também não há espaço para a comunicação com essas forças todas. E essa lei que estamos aqui a discutir também é um pouco isso. A Renamo sentou num quarto, hotel, seja onde for, desenhou a lei, colocou. E se é uma força que de facto é democrática e representa Centro-Norte, a minha pergunta é até que ponto levou esse debate para essa região Centro-Norte? Para que as pessoas do Centro-Norte dessem aquilo que é seu conhecer. O que nós vimos apenas é o líder Afonso Dhlakama a ensinar ou a dar a aula do que será, mas não houve um debate preliminar. O que eu acho assim como a Frelimo fecha, a Renamo também fecha o debate. E olhando para o discurso de Afonso Dhlakama, o que eu notei, nós estamos a vir de um processo em que tínhamos um centro de tomada de decisões e tínhamos um centro que carimbava os documentos. Ou seja, tinha um Jankichi Sano que elaborava as leis e daquilo que era o contexto, era tudo aprovado ali e depois trasladado para, aliás, nem trasladado, elevado para a Assembleia, como um serviço qualquer de notariado e dar a legitimidade dos documentos. E com a entrada do novo governo, Filipe Jacinto Nunes não quer trazer méritos e deméritos, apenas o que de facto aconteceu. Tirou-se o centro do poder, ou a legitimidade do centro de conferências do Inquisição produzir leis e foi-se ao campo certo, que é a Assembleia da República. Então, o que para mim me parece é que a Renamo estava muito segura de que, uma vez a sua proposta de lei entrando na Assembleia da República, ela seria aprovada. Onde que se nota, ou qual é a outra evidência? É um pouco engraçado também, que o governo colocou mais ou menos 2, 3 instrumentos, PES, PQG, e o Orçamento Geral do Estado. São instrumentos fundamentais para a gestão do país e principalmente quando até o quarto mês nós não tínhamos nenhum instrumento de governação, o Estado não tinha orçamento. E diz também que isso trouxe, vamos dizer, impactos maiores para a economia moçambicana, como é o caso da inflação. Tem empresas moçambicanas que não têm o seu cash flow, porque prestaram serviço ao Estado e não foram pagos, e por aí em diante. Mas esse não é o debate. Então, o que aconteceu a Renamo perdeu a oportunidade de mostrar-nos que é uma oposição atenta, que, ao meu ver, podia muito bem, ao longo desse processo todo, negociar ou então criar uma ilusão de quem diz o seguinte: ok, o Estado coloca a debate, a oposição já sabe que a minha maioria vai aprovar tudo, e se eu fosse a oposição, eu aprovaria também.
Porque hoje eu podia também perguntar, afirmar, olha, eu também aprovei, durante o debate eu participei ativamente e coloquei aquilo que são os pontos-chave. Eu acho que aí também teríamos um outro cenário, mas temos um cenário em que a oposição reprova tudo e vem da outra parte. Então, eu acho, eu creio também que seja justo que a outra parte... Mas isso é a falta da tal cultura de negociação. Porque, ao nível do Parlamento, nós vemos, cada um fala a sua linguagem, não é? E mesmo para aquelas questões que são questões lógicas, não é? Você fica com a impressão de que ninguém quer ouvir a outra parte simplesmente porque é a outra parte. Certo. Não é? Então, o que é que fazem as chefias das bancadas? O que é que fazem os outros deputados? Porque estas coisas negociam-se. Negociam-se. Eu acho que está a levantar um ponto muito interessante. Bom, eu penso que a questão de capacidade de negociação não é uma questão nata. É uma questão, portanto, que se aprende. É questão, portanto, que envolve algumas técnicas de negociação. Então, eu penso que aquele pessoal da Assembleia da República, com todo o respeito que eu tenho, pode não ter esses instrumentos e essas habilidades todas de fazer, portanto, negociações. Então, é preciso que, portanto, sejam instruídos nessa área de negociação, que penso que em Moçambique, se calhar, podemos não estar a levar isto como uma questão relevante para fazer política, mas, de facto, é um instrumento muito importante. Por isso que nós temos na Assembleia, no Centro de Conferência do Xisano, nós estamos a avançar porque, provavelmente, nós temos alguns indivíduos que não quero desvalorizar, tem lá várias individualidades que estão a participar nisso, mas eu penso que, enquanto as pessoas não tiverem instrumentos necessários para saber negociar, não vamos chamar a negociação. Bom, que sejam capacitadas. Também parece que não há nenhum incentivo para que isso aconteça, porque enquanto a Renamo estiver ainda armada, pode sempre usar a ameaça do uso da força. Exato. E esse é o instrumento privilegiado que a Renamo tem de negociação. Exatamente. Então, nessa lógica, e eu concordo com os meus colegas e agradeço por essa deixa. Ok, então o que nós vimos é a Frelimo reprovou. Qual é o cálculo do Afonso Dhlakama? O cálculo, ao meu ver, é, ok, sem reprovar, o que ficou como poder de barganha? Ok. Anteriormente, o que nós vimos eram banhos de multidões, quer dizer, toda aquela excitação e o calor da população, do povo, centro-norte e por aí fora. Olha, o que os estudos sobre conflito mostram? Ou seja, ao estudar as causas, ou o que pode, vamos assim dizer, influenciar ou não a ida, por exemplo, ou a tomada do movimento, a guerra, ou quais são as causas da guerra? O primeiro que a gente vê é, normalmente os movimentos rebeldes, eles são queixosos de quê? De falta de representação, são queixosos a questão da exploração, ou seja, tem um sentido de que, ou sentem que o governo de dia explora o povo e por aí fora, e depois tem a questão da exclusão. É tudo isso que os movimentos rebeldes em todo o mundo, não estamos a falar especificamente da... E depois o que é que nós temos? Nós temos uma academia e temos nós, os analistas, que somos simpáticos com esses movimentos. Mas também porque o meu colega do painel ao lado, ele pertence ao movimento, ou então, na sua história, a sua mãe sofreu repressão com esse movimento. Então, ele acaba não se apercebendo, sendo influenciado por esse passado, às vezes. E que ele vai para a academia e diz claramente e apoia os movimentos rebeldes. Não, efetivamente, o que é a causa do movimento rebelde é a questão da exclusão e tudo mais. Até nós vimos, eu assisti, um dos painelistas num destes programas a dizer efetivamente que o problema não é a Renamo, a questão é da exclusão. Mas é porque os movimentos rebeldes, entre aspas, eles têm, às vezes, temos que reconhecer isso, que têm uma capacidade de relações públicas muito fortes e também encontra um país também em efervescência em termos de tensão social e por aí fora. Nós estamos a dizer que não existam as exclusões.
Nós estamos a dizer que não exista, por exemplo, a falta de representação, mas o movimento, porque aí o que estamos a querer discutir é a causa, ou o que é que leva os movimentos e muitas das vezes essa causa ela não é tão heróica assim como não é também a intenção ou o governo do dia. Então, por aí, o que eu quero dizer é que muitas das vezes o que os movimentos rebeldes eles apresentam como causa nem sempre é o fim último. E os meus colegas já deram algum palpite o que é que pode estar por detrás para o caso específico de Moçambique. Agora, olhando para Renamo, o que é que tem como, vamos assim dizer, como força, o que é que tem como argumento para fazer a guerra? Porque esperar que aqueles banhos de sangue vão dar, quer dizer, vão seguir o movimento da guerra, ou seja, uma vez a Renamo dando a ordem ou apelo a manifestações ou a tomada do poder, eu acho que é um pouco ingênuo pensar assim. Por que é ingênuo? Dos estudos que eu li, o que mostram normalmente, a questão da exclusão foi descartada. Ou seja, a pessoa que se sente excluída do sistema não é essa pessoa que vai fazer a guerra, ou não é essa pessoa que vai para as fileiras. Está descartada a questão da exclusão. A questão histórica, porque a zona, historicamente, ela foi sempre favorável ao movimento A e B, também está excluída. Ou seja, há vários fatores que mostram que as zonas onde efetivamente tu reclamas ou efetivamente elas não se beneficiam do sistema, provavelmente são as zonas menos propensas à aderência daquilo que são os movimentos, às lutas. E coloca-se a questão da pobreza ou os rendimentos baixos são a verdadeira ou pode estar por detrás da aderência ao movimento. Por quê? Porque se tens um rendimento baixo significa que és pobre. E se és pobre significa que você é uma pessoa barata. Até a vida nesse período, ou num contexto de rendimento baixo, também é barata. Nós matamos por tudo e por nada. Então, o que eu acho é que a Renamo, no fim, por mais que tenha, vamos assim dizer, a capacidade, porque com 100 homens, os talibãs praticamente dominaram os Estados Unidos, entre aspas, dominaram, ou seja, foram resistentes a todo o movimento. E acredito também que a Renamo pode resistir, vamos assim dizer, pode resistir àquilo que é a perseguição do governo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a Renamo começa a notar que as suas bases, ou seja, aquilo que dizia que tinha e que podia efetivamente mexer ou agitar o sistema político nacional e no lado militar, eu acho que ela mesma começa a ter incerteza e já não sabe muito bem por onde começar. E não quer dizer, mais uma vez, que a Renamo não vá para a mata, não quer dizer que, mais uma vez, ela não vai resistir, mas a sua força ou as suas bases, para mim, estão um pouco tremidas, nem ela mesma tem a certeza de onde começar e como é que vai resistir à guerra. Okay. Queria recuperar exatamente este ponto sobre aquilo que são os cenários prováveis. Para responder também que queria, até porque a Renamo disse que quem vai falar pela Renamo será o seu próprio povo. Exato. Que dizia o António Muxanga ontem que hoje iriam às zonas, acho que centro e norte, não é? Para informar o povo, ao seu eleitorado, que a Frelimo não aprovou este projeto. Então, o povo é que vai tomar a decisão. Bom, deixa-me dizer o seguinte, eu sou da opinião de que não me surpreendo muito com a posição do presidente da Renamo. Quando ele... Todo mundo aparentemente esperava um presidente da Renamo mais com posições acutilantes, com posições mais contundentes, até se quisermos um pouco mais violentas. Mas temos um presidente da Renamo mais sereno, não é? Mais, digamos, calmo e tranquilo e que faz apelos, já não faz ameaças. A tonalidade mudou, não é? E quem faz apelo não está ameaçado, está a ter forma de quem está a tentar sensibilizar. Por razões, portanto, óbvias. No tempo do presidente Guebuza, o presidente da Renamo tinha 1000 motivos e tinha um adversário certo para poder ir à guerra. Para poder, portanto, pautar por mais confrontação militar do que de negociação. Alegadamente por causa da exclusão, portanto, dos partidos políticos, que o chefe do Estado anterior não tinha, portanto, esta inclinação para poder ouvir os partidos políticos. Nós caracterizamos o presidente anterior como um líder, portanto, insensível e predominante naquilo que é a classificação dos líderes.
Então, o presidente Guebuza é este tipo de líder que toma posições radicais e que não tem tempo para, portanto, ouvir os partidos políticos. Mas neste momento em que nós vivemos hoje, vivemos numa era, digamos, que parece existir uma mudança, existir uma grande vontade política de ouvir todos os segmentos políticos, sobretudo, portanto, os partidos políticos. O presidente Nunes já reuniu 2 vezes com o presidente da Renamo, já reuniu quase com alguns partidos, nomeadamente a MDM, já reuniu, se não me falha a memória, com outros partidos, portanto, representantes dos outros partidos. Significa que estamos diante de um líder sensível e não de caráter predominante, que está sempre aberto para o diálogo, para ouvir, e isto começa-se a criar e construir-se de uma forma, digamos, muito gradual em Moçambique, e nascer essa percepção de que o presidente Nunes é um presidente que sabe ouvir. Então, a pergunta que eu faço, que argumentos você tem para poder ir a uma situação de extremar posições até ir à guerra, se estás diante de um indivíduo que está em condições de ouvir? Está sempre aberto para falar consigo. Está sempre aberto para encontrar soluções mais pacíficas, soluções, digamos, amigáveis, e que diz toda hora que está disposto, portanto, a negociar, e que tudo o que ele quer é a paz. E não mostrou apenas através das palavras, mas sim através das ações, quando ele toma decisão de reunir, até da primeira vez foi uma surpresa para todos nós. Não foi um encontro, portanto, pré-anunciado. Então, eu penso que o presidente Dhlakama, se quer ir à guerra, não tem um adversário certo para poder ir à guerra com ele. E por causa disto, eu acho que, por isso que nós vemos um presidente da Renamo mais calmo, mais cauteloso, para poder responder aquilo que é a posição do seu, portanto, da contraparte, por um lado. Por outro lado, eu penso que, desde que nós assinamos acordos de paz em 92, ainda não tínhamos tido uma tensão política da dimensão que nós tivemos em 2012 até 2014. Daí que podemos perceber que o Estado tinha relaxado nas suas incursões no sentido de descobrir os esconderijos das armas da Renamo, descobrir as bases da Renamo, e que agora, quando a Renamo, portanto, o seu líder sai para a cidade, volta, portanto, para a política ativa, eu quero acreditar que o Estado o governo tomou todas as medidas necessárias para evitar que nós tenhamos um conflito ou uma tensão política de dimensão que nós tivemos em 2012 para 2014. Se isso não aconteceu, aliás, de lembrar que um dos grandes receios do presidente da Renamo, quando falava-se dele sair da mata para a cidade, ele dizia que não podia sair da mata porque senão ficariam a tomar em assalto as suas bases. Ficariam, portanto, a atacar os seus esconderijos e os seus homens. Então, neste momento ele saiu da mata. E eu não quero acreditar que o Estado tenha ficado de braços portanto, cruzados. Quero acreditar que o Estado, tendo em conta que o Estado tem os seus e-mails, portanto, secretos de trabalho, eu quero acreditar que, neste momento, o Estado possa ter feito um trabalho muito cuidadoso e tenha feito muito bem o TPC para evitar que cenários idênticos aos que nós tivemos em 2012 até cá não voltem a acontecer. Então, eu penso que a própria Renamo sabe disso, que neste momento, em termos, portanto, do trabalho que se fez no terreno, no campo, não há condições suficientes para poder fazer conflito. Eu repito isso, não há condições suficientes, porque condições podem existir lá, não é? Mas não sejam necessariamente suficientes para podermos evoluir para uma situação de conflito. A exclusão social, por si só, é uma condição para o conflito, mas não é uma condição suficiente. É preciso que tenha uma logística suficiente para poder fazer a guerra. Por isso que eu sempre defendi e continuo a defender que em Moçambique nós não temos condições suficientes para evoluirmos para uma situação de guerra generalizada. Temos condições, sim, para estarmos em situações que nós tivemos em 2012, tensões localizadas que de uma ou de outra forma acabam criar desestabilização para o país, não há dúvidas. Então, eu quero acreditar que, por esses motivos e muitos outros, percebemos que não vamos evoluir para uma situação de conflito. O terceiro elemento que penso que é importante trazer, o presidente da Renamo, pelo que eu percebo, ele quer o poder, não é? E é justo. Qualquer político quer o poder. Segundo Maquiavel, os políticos se batem pela acumulação, pela expansão, não é? Pela conquista, acumulação e expansão do poder. Faz sentido. Agora,
Eu penso que o governo foi tomando também algumas medidas no sentido de acomodar o presidente da Renal, que é esta questão do estatuto especial para o líder, portanto, da oposição. Embora ele venha ao público e diz que não está preocupado com isso. Não está preocupado com isso se comparar isso com a conquista do poder efetivo, obviamente. Mas no caso de esse poder estar a distanciar cada dia que passa, é muito melhor ficar, portanto, com a segunda opção, que é a opção, portanto, de estatuto do segundo candidato mais eleito. Então, agora, olhando para a população do centro e norte, que traz aqui o Muxanga como uma fonte para poder pressionar o governo e que pode ser uma fonte para situações de conflito. Primeiro é preciso dizer que as populações em si, aquelas do centro e norte, não são nenhuma ameaça. Nem estão interessados, se calhar, em fazer guerra. Mas na política existe aquilo que nós chamamos de as percepções serem, portanto, politizadas. A questão, portanto, de exclusão social pode ser politizada e criar-se a percepção de que existimos nós, os pobres, cá no centro e norte, que estamos a ficar pobres por culpa daqueles do sul. Então, a melhor solução para resolver este problema é nós combatermos aqueles do sul e, portanto, nós temos recursos agora, o discurso é esse, temos recursos que estão concentrados no centro e norte, mas apesar de ter recursos concentrados no centro e norte, nós continuamos pobres. Então, quem olha as coisas num ânimo leve, sem instrumentos suficientes para poder avaliar, portanto, as razões que fazem com que o centro seja menos desenvolvido do ponto de vista econômico do que o sul, pode pensar que, de facto, a razão do centro e norte ser pobre é por causa de os sul estarem a acumular para eles. Mas permita-me só ir um pouco mais longe em relação a isso. Se calhar é importante isso para o telespectador, sobretudo o pessoal do centro e norte, que pode estar a criar essa percepção. Sim. O sul, na verdade, já discutimos isso neste programa, não é tão desenvolvido, não é, como algumas pessoas podem pensar, o sul. Porque não podemos confundir Maputo e o sul. Preciso distinguir isso claramente. Que há zonas na região sul que são extremamente pobres, não é? Eu conheço pelo menos algumas zonas do centro, já estive muitas vezes na Zambésia. Existem zonas, distritos muito mais desenvolvidos, como Cuba, por exemplo, que é o distrito mais desenvolvido da Zambésia. É muito mais desenvolvido que muitos distritos de Gaza, muitos distritos de Inhambane, o meu distrito Zavala, onde eu nasci. Já foi considerado um dos distritos mais pobres do mundo, o mais pobre de Moçambique, não é? Mas não está no centro, nem está no norte. E outra ideia que eu preciso trazer é que, se nós temos o sul mais desenvolvido que o centro e norte, foi justamente por razões de estarmos perto da África do Sul. E nós vendíamos a mão de obra, portanto, mineira para os sul-africanos. E, em troca disso, nós ganhávamos barras de ouro. Nós não, os portugueses na altura, ganhavam como compensação da mão de obra, portanto, dos moçambicanos que trabalhavam nas minas, barras de ouro. E por razão disso, e também usava-se o Porto de Maputo como uma das alternativas para, portanto, exportar os produtos que saíam da África do Sul. Foi uma das cláusulas, obrigava que os sul-africanos usassem o nosso porto cá. Então, isso tudo foi galvanizando, portanto, a economia, sobretudo na região sul. Não é por uma razão de um plano feito pelo governo. E olha que isto é uma herança que nós herdamos dos portugueses. Encontramos Maputo mais desenvolvido que outras regiões, por essas razões que eu passo aqui, portanto, a enumerar. Alguns mineiros que iam trabalhar na África do Sul vinham construir uma casa, portanto, com material convencional, e isso fez com que nós conseguíssemos chegar onde chegamos, com esse desequilíbrio todo, onde temos um sul relativamente mais avançado. Sul, se olharmos para Maputo, e algumas zonas podem ser, se lá, relativamente avançadas. A luta política também faz-se um pouco com demagogia. E há aqui uma falácia de que existem zonas da Renamo, zonas da Frelimo. Isso é uma grande falácia. Não existe nada disso. Há zonas onde a Renamo tem uma relativa preponderância e há zonas onde a Frelimo também tem uma relativa preponderância. Porque se nós quisermos fazer esse discurso, devíamos voltar para as eleições, para as últimas eleições, e ver quantas pessoas votaram na Renamo, aqui em Maputo. Não é? Há pessoas que aqui em Maputo votaram na Renamo. Sim. Não é? Portanto, este discurso de centro-norte é um discurso de demagogia, não é? Que é utilizado para utilizar as populações do centro e do norte do país
né, e colocar essas populações contra o sistema e poder alcançar objetivos claros. Então, e claro que é possível fazer isso, mas para quem lê os cenários, para quem tem um pouco mais de massa cinzenta, sabe muito bem que esse discurso do centro e norte é um discurso de demagogia que é utilizado para alcançar o poder. Isso me permitir... Porque na realidade, em Moçambique não há centro e norte. A província mais pobre de Moçambique é Gaza. Está no sul. Que está no sul. E já tivemos dois presidentes neste país que foram originários de Gaza, que podiam ter direcionado todas as ações de desenvolvimento para a sua própria província. E se tu fores para as zonas de onde vêm esses antigos presidentes, que eu conheço, Choco e Maleíça, conheço aquelas zonas, não tem nada. São zonas pobres. Então, há aqui um discurso de demagogia que nos tenta... E é perigoso esse discurso. É muito perigoso porque cria nas pessoas menos esclarecidas esta ideia de que existe em Moçambique um sul que é totalmente poderoso e que está contra o norte e o centro. O que não é verdade. O que eu queria acrescentar nesse pensamento acho que foi antes de ontem, eu estava num debate onde foi apresentado um estudo que basicamente, quer dizer, os únicos dados representativos ao nível de distrito no país é o censo de 2006 e 2007, que são os dados mais disponíveis, já foram muito bem trabalhados. Então, a equipa de economistas fez uma análise evolutiva da vida, ou seja, como é que a vida económica das populações ela evoluiu nesses dois períodos, ou seja, como é que era antes e como é depois. E o resultado é simples. No sul, basicamente, a coisa estagnou. Enquanto que no centro e norte a vida da população melhorou. Não está ainda acima, talvez, do nível do sul. Do sul, não. Mas está acima daquilo que estava. Daquilo que estava, exatamente. Isso até 2007. Agora, nós sabemos, depois de todo o investimento que fizemos, como é que estamos em 2015. Provavelmente tenhamos evoluído um pouquinho mais. Agora, e a segunda questão que eu queria ressalvar aqui é, além de ser uma demagogia e tudo mais, eu acho que é uma forma das pessoas legitimarem suas ações. Ou seja, existe um interesse por parte de uma determinada força política e que esse interesse ele é justificado por discursos de exclusão, pobreza e que, ao meu ver, depois não fazem uma leitura real daquilo que é a situação do país. E outro ponto nós tivemos eleições no país em 94, 99, 2004, 2009 e 2014. Olhando para a cartografia, ela não é estática, ela muda. Em 2004, ela mudou significativamente. Em 2009, totalmente, a zona centro e norte votou a favor da Frelimo. E nós, em 2014, tivemos esse retomar da oposição ou as pazes entre a Renamo e as pessoas desse ponto. Isso não mostra que quando a população votou na Frelimo era da Frelimo e não mostra que a população que vota é da Renamo. Mas existe uma conjuntura que depois determina aquilo que é a tendência do voto. Esse também é um tema que podemos depois debater sobre quais são os determinantes do comportamento eleitoral. Para aí a gente entender muito bem como é que isso tem funcionado e como é que gira o comportamento, a mudança para um e outro partido político. Aliás, é preciso olhar, por exemplo, as pessoas mais preponderantes dentro da Renamo são de onde? Muxanga. Mazanga. Quem é o Pondeca? Ivone Soares. Bom, Ivone Soares, talvez. Então, só um elemento que penso que é muito importante que tragamos para o debate antes de terminarmos. Eu penso também que o presidente da Renamo pode, nessa minha senda de achar que o presidente da Renamo não vai voltar às matas. Porque a guerra é uma situação que cansa. Se nós estamos lembrados da forma
física em que o presidente Renamo saiu das matas e olhamos para o presidente Renamo que estava a falar hoje nas câmaras, vamos ver uma diferença. E este senhor passou a vida dele, uma parte significativa da vida dele nas matas. E eu não quero acreditar que se o presidente Renamo quer terminar a vida dele nas matas, ele precisa de um momento de descanso, de sossego, em que ele passa a expressão que os jovens usam, curta a vida, viagem também, passeia, esteja mais perto da família dele. Não, eu acho que o presidente Renamo está cansado neste momento e não está interessado em fazer guerra. Mas nós temos que ter cuidado com esta linguagem, porque para fazer uma guerra em Moçambique não custa muito. Basta umas dezenas de guerrilheiros armados com AK-47 e munições e acabou. E isso não é guerra. Assaltam. Bom, não é guerra, mas desestabiliza o país. Desestabiliza o país. E para desestabilizar o país não custa nada. Portanto, para quem não tem nada a perder, que está na oposição, não é? Desestabilizar o país, quem está no poder tem muito a perder. É a imagem internacional que fica desgastada, são os investidores que nunca vão querer colocar o seu dinheiro numa zona de turbulência, não é? E isso fragiliza, enfraquece o regime no poder. Eu acho que, mais do que nós tentarmos ver se há ou não há condições para uma guerra, eu acho que o mais importante é tudo fazermos para evitar os fatores que podem influenciar uma situação de conflito. E eu acho que, nesse sentido, a Frelimo, o governo do presidente Nunes, tem uma grande responsabilidade para acarinhar a Renamo, não é? E discutir com a Renamo não como inimigos, mas como Moçambique. Neste Moçambique cabemos todos nós. Ainda cabemos no coração do presidente Nunes. Cabemos todos no coração do presidente Nunes. Então, por que temos que lutar? Os recursos que nós temos dão para todos nós vivermos na base deles. Então é preciso que aqueles que detêm o poder tenham a consciência de que esse poder é um poder emprestado. Emprestado por quem? Pelo povo. E tudo o que eles devem fazer, tudo o que eles fazem, deve ser no sentido de criar melhores condições para que o povo viva bem, não é? Que as crianças vão à escola, que tenhamos todos acesso a serviços de saúde de qualidade, que tenhamos boas estradas para podermos circular, que tenhamos uma vida decente. Isso é... Os africanos, nós também temos direito. No fim, eu faço essa analogia com a gestão doméstica. Ou seja, temos os pais e temos os filhos. Em outras palavras, se eu entendo muito bem o pensamento do meu colega do lado, a Renamo e a Frelimo, vou colocar nessa analogia como os pais. Eles podem muito bem, juntos, num quarto, fechadinhos, discutirem problema. Nós, como filhos, nem precisamos ouvir, porque não nos interessa realmente ouvir qual é o interesse de um e outro. Eu acho que essa solução já foi anteriormente tomada no governo de Chissano. Quer dizer, a contenda ou as reclamações da Renamo não começaram hoje. Então, eles, no seu quartinho, podem discutir muito bem o que um quer, o que o outro quer, e abrir a porta, mostrar para o povo moçambicano o sorriso, porque eu acho que o que todos nós queremos é a estabilidade. O que nós queremos é que eu possa viver num país em que a questão da guerra está fora de hipótese, em que eu posso sair de Maputo para Inhambane, seja onde for, sem nenhum tipo de ameaça. Hoje em dia até fico um pouco preocupado ao sair daqui o que pode acontecer. E não sou eu, como os investidores, como meu colega bem disse. Então, no meu entender também, em vez de estar aqui a discutir se há condições ou não há, porque se formos a ver, pode haver, um exemplo simples se na minha povoação, onde eu saí, nós temos aquelas casas muito pequenas, e ali tem tio, mãe, quer dizer, quando a gente dorme, parece uma tropa ali, assim. E qual é o ladrão que vai entrar na minha casa, sabendo que ali dentro é uma tropa? É uma tropa. E depois, se tens uma casa que tem 8 quartos, é fácil o ladrão entrar. Depois, nessa mansão, só tem 2 pessoas.
O que eu quero dizer com isso é, num território como o nosso, que é tão extenso, tem uma população dispersa, é fácil os movimentos, seja nacionais ou internacionais, criarem nichos, centros de treinamento, e ninguém saber aonde que estão. Por mais que o governo hoje faça um mapeamento de onde estavam as bases da Renamo, isso não garante que as bases continuem lá e são as mesmas serão usadas, porque há espaço para que esses movimentos possam estar em outros locais, tendo em conta a extensão da terra e a dispersão da população. E nós sabemos como é que os movimentos de guerrilha funcionam. Raptam. Bom, eu estou preocupado com esse discurso. Raptam pessoas e usam as pessoas como carne de canhão. É um Estado com uma grande incapacidade de cumprir com um dos seus grandes deveres. O Estado, nós sabemos, tem 3 principais missões. Garantir o bem-estar dos seus cidadãos. Segundo, garantir, portanto, a segurança dos seus cidadãos. E terceiro, garantir a justiça. Se em Moçambique há condições para, de uma forma tão simples como estão a colocar, treinar-se homens e fazer-se, portanto, ninhos, como colocou o colega, portanto, onde pode incluir depois uma situação de guerra, o nosso Estado não existe. Mas aconteceu durante 16 anos, havia locais onde as Forças Armadas não podiam entrar. Satulgira, as forças governamentais tentaram destruir Santugira. Conseguiram? Não. Então, dizer que não há condições... Não, eu disse que não há condições suficientes. Veja bem. Então, eu não sei se essas condições são suficientes. A guerra de 16 anos, ela começou logo a seguir a independência. E é só olhar para a cara de Afonso Dhlakama, é uma cara meio cansada, quer dizer. E também a idade é uma coisa que você não controla, ou seja, querendo como não, ela te vence. Eu posso imaginar quem foram os colegas de Afonso Dhlakama e como é que estão hoje espelhando pelo seu líder. Talvez ele era o mais novo, ou então ele estava numa idade mediana em relação aos seus colegas. Então, o que eu quero dizer, em tese a tropa possivelmente envelheceu. Mas se olhar para algumas fotografias que nós temos pela internet e aquilo que foi o momento de tensão, tu vês que são jovens que estão ali. Também, como disse meu colega, num país pobre, é fácil recrutar um jovem. Agora, se eu dou 1000 meticais, 2000, quer dizer, a juventude que não tem um rendimento, a juventude que não tem emprego, quando tu vê na guerra uma possibilidade de aumentar a sua renda. Então, se a gente tem essa juventude que hoje sabe manipular uma arma, onde é que aprendeu? Quer dizer, há um campo de treinamento paralelo àquilo que devia ser, vamos assim dizer, controlado pelo Estado. Permita-me dizer o seguinte, eu acho que vocês estão muito certos e concordo plenamente convosco, que nós precisamos discutir, aliás, o que nós precisamos discutir mais agora é como, não é, conseguir alcançar o nosso objetivo supremo, que é garantir a paz e a estabilidade. Mas também não é menos verdade que nós temos que discutir também sobre as condições existentes sobre, passo a redundância, a guerra. Temos que discutir isso, não podemos descartar isso, temos que discutir abertamente. Então não podemos dizer que não podemos discutir isso. Mas nós não estamos a falar de uma guerra semiconvencional, nem é isso. Instabilidade. Não é coisa impossível. De acordo. Aconteceu em Mushungwe. De acordo. Tivemos aquela situação de Mushungwe. Quem que se atrevia a entrar lá? Quem são os operadores econômicos que se atreviam a meter os seus caminhões, os seus autocarros? Isso cria problemas, para quem está no governo, cria problemas muito sérios. Não conseguir prever o que vai acontecer no dia seguinte ou na hora seguinte, não é? Então, quando nós falamos de condições, nós estamos a falar de condições para uma guerra convencional. Eu penso que nem a Renamo, nem a Frelimo têm a ganhar com uma guerra. E fugindo um pouco da nossa... Então, o esforço deve ser concentrado, não é? Deve ser concentrado no sentido de afugentar todos aqueles fatores que podem motivar alguém, não é, a armar-se para combater o regime do dia. Então, é isso que eu estou tentando trazer, se de facto esses fatores existem ou não. Então, eu estou a dizer, existem sim, mas não são suficientes para irmos à guerra. Agora, há um elemento aqui que eu penso que é muito importante, que nós precisamos trazer ao debate. O que é que vai acontecer em relação às populações que a Renamo, de facto, tem, vamos lá, olham para a Renamo como um grande líder,
nós não podemos colocar em causa o carisma de Dhlakama. E criou grandes expectativas na população. Isso, para mim, não debatemos, eu penso que devemos ter debatido, é um aspecto que merece, de facto, um grande debate. Será que o líder da Renamo e a própria Renamo não está em condições de agitar essas pessoas, politizar vários aspectos neste momento, preocupam essas pessoas, no sentido de tornar o país ingovernável? Isso penso que é um debate que de facto nós precisamos trazer. É um ato de suicídio também. É um ato de suicídio. Quer dizer, você vai colocar aquelas pessoas a manifestarem-se para quê? E depois, qual é a resposta do governo? É um suicídio. Portanto, eu penso que temos que afastar todas essas possibilidades. Temos que afastar, temos que fazer tudo para que isso não aconteça. Deixa só acrescentar um ponto que também acho importante, que é se vimos o exemplo do Al-Qaeda e as tropas norte-americanas, se olhares para as tropas norte-americanas altamente treinadas, quer dizer, olhando para aquilo que é o orçamento norte-americano para o exército, estamos a ver o exército muito bem treinado, muito bem armado e tudo mais. O que aconteceu quando esse exército foi lutar com um movimento muito pequeno e significativo? Se quisermos usar a linguagem, levou porrada. Esse aqui é o ponto. E não é problema. E nós vimos também o nosso governo, em 2003, quer dizer, a Renamo conseguiu resistir até chegar-se a uma sala de negociações. E foi por essa via que a gente negociou a paz. Ela já negociou a paz, talvez não, ou assinamos os acordos de cessão de hostilidades. E por aí fora. Então, é assim, o que estou a dizer mais uma vez, eu não quero acreditar que não haja condições e também quero acreditar que há condições. O que nós... Havia essa que estamos aqui a discutir, que é necessário, quer dizer, um diálogo, é necessário que se encontre uma solução, quer dizer, é evitar, ou seja, o Estado tem condição para poder defender, a Renamo também tem condição, isso também não podemos negar. Agora, o último ponto que eu queria frisar é essa questão, eu acho que o meu colega quando disse, não sei se não foi muito claro, mas para mim foi, que é efetivamente, me parece que está a haver aqui, vamos assim dizer, uma tomada muito forçada daquilo que é, vamos assim dizer, o comportamento e a atitude da população com aquilo que elas querem. Ou seja, eu acho que não está havendo uma leitura clara. Porque quando a população vai para um comício, tem várias razões. E não vamos discutir aqui porque o tempo já nos foge. Tem várias razões. O carisma é falta de diversão também pode ser. Agora, o que nós precisamos saber é, quando nós dizemos que aquela população ela tem essa simpatia, ela pode ou não pode, qual é o instrumento de medição que estamos a tirar? É ver o que a STV passa e ver aquele discurso daquele senhor que está ali à frente. Quer dizer, nós sabemos que quem vai ler tal discurso é membro do coisa. Não sei se há dúvidas em relação a isso. Então, eu acho que temos que ter algum cuidado para não fazer leituras, por vezes, um pouco fora da realidade. O Afonso tem um carisma, nem quero discutir isso, mas não podemos dizer que o carisma, ou seja, o movimento da população em direção a ele significa que está disposto, por exemplo, a dar a vida para as reivindicações da Renamo. Eu penso que é importante a Frelimo e o governo respeitarem a Renamo. A Renamo tem 1.800.000 eleitores que votam nela. Pelo menos são os números das últimas eleições. Isso não é pouco. A Renamo, há moçambicanos que estão preparados a dar a vida pela Renamo. Não são aquelas populações que nós vemos aí nos comícios. Não sei. Então, é preciso respeitar isso. É um segmento significativo da nossa população que acredita na Renamo. Então, a Frelimo não pode ter, nem a Frelimo nem a Renamo devem continuar a ter esta atitude de se encararem como inimigos. A guerra já terminou há 20 e tal anos. Estamos no século XXI, não é? E nós todos, independentemente da nossa cor política, só saímos a ganhar se nós nos entendermos, respeitarmos as nossas diferenças,
mas colocarmos em cima aquilo que é o interesse nacional de Moçambique. Esperemos que assim seja. Bem, Hilário Chacate, Fernando Gonçalves, Alberta Cruz, muito obrigada aos três pela presença nesta edição. Espero que voltem mais vezes. Continuação de um ótimo dia trabalhador. Ainda não terminou, não é? Muito obrigado. Muito obrigada. Eu vou saber do meu realizador, saímos para o intervalo ou